Olha, a gente ouve falar de inteligência artificial e automação em todo canto, né? Mas a verdade é que, para muito executivo, essa promessa toda, ela parece que não chega na prática, no dia a dia da operação. Fica aquela sensação de que existe um abismo gigante entre o que se fala e o que realmente acontece. E é justamente esse abismo que a gente vai investigar agora. E para começar, vamos jogar um número na tela. É um número que choca, viu? Veio de um estudo da McKinsey com empresas que já estão colocando dinheiro em inteligência artificial. Eles descobriram que 80% delas simplesmente não conseguem enxergar um impacto relevante no resultado financeiro. É isso mesmo, 80%. A grande maioria investe, mas na hora de colher o resultado, nada. E é aí que está o nosso ponto central aqui, essa desconexão absurda entre gastar com tecnologia e de fato gerar valor para o negócio. Então, por que isso acontece? Vamos dar uma olhada nas armadilhas mais comuns, aquelas que fazem a esmagadora maioria das iniciativas de transformação digital ou fracassarem de vez ou entregarem muito, mas muito menos do que prometeram. E o que está em jogo aqui é altíssimo. A Liz Bernardi, que é a executiva da BET, colocou isso de um jeito bem direto. A transformação hoje não é sobre uma melhoriazinha aqui e outra ali. Ela mexe na estrutura, na forma como a empresa funciona e, principalmente, como ela decide. O risco de capotar o negócio é real. E o mais curioso é que o caminho para o fracasso costuma ser sempre o mesmo, quase uma receita de bolo. Primeiro, a turma se apaixona pela tecnologia, pela ferramenta, e esquece de olhar para o problema de negócio de verdade. Depois, ignora completamente os processos que já existem na empresa. E o ponto fatal, a arquitetura de dados é deixada de lado. Ou seja, o erro já está lá na base, muito antes de qualquer tecnologia sofisticada entrar em cena. E o resultado disso a gente sente na pele. Sabe quando alguém liga para o banco ou para uma operadora e precisa contar a mesma história para 3 atendentes diferentes? Isso não é culpa do sistema ou da tecnologia. É um sintoma clássico de processos quebrados e dados que não se conversam. E aqui tem um exemplo perfeito do desperdício que isso gera. Uma empresa gasta uma fortuna num sistema de logística de ponta esperando tomar decisões mais estratégicas. Mas, na prática, como ninguém mexeu na governança ou nos processos, o sistema vira só um lugar para guardar dados. E o trabalho de verdade continua sendo feito em planilhas. Todo aquele potencial estratégico foi literalmente jogado no lixo. Ok, já entendemos bem o que dá errado. Agora vamos virar a chave. Vamos mergulhar no que faz aquela pequena minoria, os 10% que têm sucesso, para realmente extrair valor desses investimentos. O que eles fazem de tão diferente? As empresas que acertam, elas jogam um jogo diferente. E tem alguns princípios bem claros nisso, como o Rodrigo Pessotto aponta. Primeiro de tudo, elas começam pela dor do negócio, não pela ferramenta da moda. Segundo, quem manda na decisão é a área de negócio e não o pessoal de TI. Terceiro ponto, todo e qualquer projeto precisa estar ligado a uma métrica de resultado financeiro bem clara. E talvez o mais importante de tudo, elas entendem que testar, errar e aprender faz parte do jogo. Agora, uma pergunta que vale a pena pensar. Se a gente tivesse que escolher um único indicador para medir a verdadeira maturidade digital de uma organização, qual seria? A resposta, eu garanto, é contraintuitiva. E a resposta que vem de novo da Alice Bernardi é daquelas que fazem a gente parar para pensar. É a ausência de falhas. Isso mesmo. Nas palavras dela, se não tem nenhum projeto que falhou, tem coisa errada. Alguém está mentindo. Uma cultura que não esconde o erro, mas aprende com ele, não é um sinal de incompetência. É o maior sinal de um ambiente de inovação saudável e realista. Então, chegamos a um ponto crucial aqui. Fazer um projetinho piloto, um experimento isolado, é a parte fácil. O sucesso de verdade, a transformação para valer, acontece quando a gente consegue mudar a forma como as decisões são tomadas no dia a dia, em toda a empresa. É sobre escalar a mudança e não só provar um conceito. E isso tudo nos leva direto para o dilema central de qualquer liderança hoje em dia. Existem dois grandes riscos na mesa: o risco de investir mal e o risco de não investir. E, spoiler, nenhuma das duas opções é segura. Vamos colocar na balança. Investir mal significa queimar dinheiro, criar um clima de desconfiança dentro da empresa e minar a credibilidade de toda a agenda digital. Por outro lado, não investir parece ser o caminho seguro, né? Mas, na verdade, é a receita para uma perda lenta e contínua de competitividade. É a morte por 1000 cortes.
É por isso que é tão importante a gente ressignificar a palavra falha. Existe a falha produtiva. É aquele investimento que, ok, não bateu a meta inicial, mas ensinou algo fundamental para a estratégia. Mostrou qual caminho não seguir e deixou o próximo passo muito mais claro. Isso não é jogar dinheiro fora, é investir em aprendizado. E aqui está o verdadeiro veneno, o medo de errar. Porque tratar todo erro como uma catástrofe leva à paralisia. E a paralisia, essa inércia, é a assassina silenciosa da competitividade no longo prazo. Esse gráfico aqui resume tudo de forma visual e brutalmente honesta. Quando um projeto de tecnologia dá errado, a culpa raramente é da tecnologia em si. A causa raiz, na grande maioria das vezes, é a falta de clareza estratégica e uma governança de processos que não funciona. A tecnologia é só a ponta do iceberg. Então, a mensagem que precisa ficar é esta: valor de verdade não vem da ferramenta de IA, não vem do software novo. Ele vem da qualidade da decisão de negócio que essa ferramenta ajuda a tomar. A tecnologia é o meio, a decisão estratégica inteligente é o fim. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma pergunta que toda liderança deveria se fazer com sinceridade. Aí na empresa, quando o papo é transformação digital, a conversa começa com o nome de uma tecnologia nova e brilhante ou começa com a descrição de um problema de negócio real, uma dor que precisa ser resolvida? A resposta para essa pergunta, bom, ela diz praticamente tudo sobre as chances de sucesso.